Então lá vamos nós outra vez. Qual é o assunto de hoje? Ontem, o ministro da Defesa ele foi chamado, ele participou de uma sessão no Senado. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa, para tentar, eliminar as questões ou as dúvidas envolvendo a participação ou a presença dos militares nas eleições, para tentar tirar o aspecto de politização das Forças Armadas. E na verdade o que aconteceu, acho que foi o inverso, né? O que aconteceu foi que agora deram uma sugestão esdrúxula de que ocorra uma eleição paralela. Então, assim, além da urna eletrônica, do voto eletrônico, os militares, ou sei lá, o Ministério da Defesa, quer pôr urnas de papel para que possa comparar uma com a outra ali e ver se realmente os votos batem, se não tem fraude eleitoral. E aqui, obviamente, como você pode imaginar, o ministro da Defesa está reproduzindo o discurso oficial do presidente, está reproduzindo o discurso do Bolsonaro, está comprando o jogo do Bolsonaro, que é na tentativa de sabotar as eleições caso a oposição vença, o que tem grande chance de acontecer. Então a proposta do ministro da Defesa é a seguinte: a gente propõe uma pequena alteração no que está estabelecido, sendo coerente com a resolução do TSE. Ela prevê o teste das urnas em condições normais de uso. Como seria esse teste? Urnas seriam escolhidas. Só que em vez de levar para a sede do TRE, essa urna seria colocada em paralelo na seção eleitoral, onde teria eleitores com biometria. O eleitor faria sua votação e seria perguntado se ele gostaria de contribuir para testar a urna. Ao fazer isso, ele geraria um fluxo de registro na urna, teste similar à urna original. E após isso, os servidores fariam votação em cédulas de papel e depois dessa votação em cédulas, ela seria conferida com o boletim da urna. Então, assim, é uma coisa mirabolante, é uma ideia esdrúxula, como eu falei, e que confunde mais do que simplifica, bagunça o negócio, e, sinceramente, é mais uma vez o jogo para poder atrapalhar as eleições, confundir o eleitorado, confundir a população e dar a impressão de que há, de fato, uma fraude em curso e que a fraude é para prejudicar o Bolsonaro. Eu quero pegar essa proposta ridícula do ministro da Defesa agora para abordar alguns aspectos relacionados a isso, né? Porque paira uma ameaça no ar, para a preocupação no ar, e a gente tem que falar um pouco sobre isso. Mas antes, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos e também confira na Amazon com desconto agora o lançamento meu chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. É um livro sobre argumentação racional, sobre debate, sobre ética do debate, sobre falácias lógicas também, e até onde eu perceba é uma das obras mais completas sobre o tema em português. Então confira na Amazon e vamos falar aqui sobre essa proposta ridícula, né? Mas antes de entrarmos nessa questão de fraude ou dos riscos que pode implicar, né, para a eleição, eu quero dividir com vocês aqui duas falas. Uma delas é uma fala do Daniel Souza, que ele é um comentarista do Estúdio I, da Globo News. Já tem um tempo que rolou esse vídeo, acho que é de maio esse vídeo, e ele fala aqui de maneira mais transparente e límpida e, objetiva possível qual é o papel das Forças Armadas na República Brasileira. Então vamos ouvir aqui o Daniel Souza, porque, sinceramente, eu acho que isso aqui seria, para encerrar qualquer dúvida sobre qual é o papel dos milicos na democracia brasileira. Então ouçam aqui Daniel Souza no Estúdio I. E é sempre importante lembrar que as Forças Armadas são sempre tragadas, né, para dentro dessas discussões. É sempre importante lembrar que as Forças Armadas, elas não têm o poder de... elas não são um poder. Elas não são, de forma alguma, um poder revisor, um poder... Não são. Elas não estão no mesmo patamar do Supremo Tribunal Federal para discutir com o Supremo Tribunal Federal. As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Burocracia do Estado segue as diretrizes que forem colocadas pelos três poderes, dos quais as Forças Armadas não fazem parte, e as Forças Armadas obedecem dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, as Forças Armadas, elas não têm que ser ouvidas nesse processo. Não é papel delas, numa república, dar palpite sobre o processo eleitoral. Dizer se o processo eleitoral deveria ser assim ou deveria ser assado. Forças Armadas, como os franceses gostam de dizer, deveria ser um gigante mudo. É isso. Não tem que dar palpite. Ah, porque o clube militar, não interessa o que pensa o clube militar. Ah, porque o general não sei das coisas, não interessa o que o general pensa. Não é função dele. Ele não tem que dar palpite. Isso é uma república, tem três poderes na república. E o Exército não faz parte de nenhum dos três. O Exército é subordinado aos três poderes. O Exército não tem patente para discutir com o Supremo. Não tem patente para discutir com o Tribunal Superior Eleitoral.
Ele está abaixo hierarquicamente. Eu sei que eles vão entender isso, porque de hierarquia eles compreendem. De hierarquia eles entendem, lógico. É isso que a Constituição brasileira estabeleceu. Eles não são garantidores da democracia, eles não são garantidores das eleições, eles estão ali para cumprir ordens que forem definidas pelos três poderes. Como eu falei, isso aqui é simplesmente, sabe, perfeito, extraordinário, porque isso aqui explica de maneira incontestável qual é o papel das Forças Armadas no Brasil. Então, assim, eles não são poder moderador, eles não fazem parte dos poderes, eles são subordinados, eles são subalternos aos três poderes. Então, assim, eles respeitam a Constituição, eles respeitam as ordens, eles estão abaixo. Eles são subalternos. As Forças Armadas não têm menor poder de determinar o que é correto na eleição, de como deve ser a fiscalização. Para isso tem o Tribunal Superior Eleitoral, para isso tem as instâncias, as instituições correspondentes para isso. E a segunda fala é da deputada Perpétua Almeida, que também vai no mesmo sentido. Foi semana passada essa fala e eu quero dividir com vocês também. Essa briga com o TSE não é uma batalha das Forças Armadas. O presidente fez essa escolha. As Forças Armadas não precisam fazer. Porque o Poder Civil não pode aceitar isso. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Parlamento cuida da legislação eleitoral. As Forças Armadas, a Polícia Federal e outras instituições dão suporte ao TSE no momento em que forem chamados, como sempre ajudaram. É fundamental, não sai eleições, por exemplo, no meu estado, e acho que muitos do Brasil, não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando, fazer com que o processo eleitoral aconteça. Isso é diferente de ficar opinando sobre urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Eu já demonstrei várias vezes essa parceria. E esse meu compromisso com as instituições. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter. Eu quero discutir com o TSE, urnas eletrônicas, se eu tiver que discutir. Eu quero discutir legislação aqui no Parlamento. Agora, eu quero ver as nossas Forças Armadas gastando tempo para ajudar nos programas maiores, aquilo que está lá na Estratégia Nacional de Defesa, aquilo que está no Livro Branco de Defesa Nacional, aquilo que está na Política Nacional de Defesa, o que, de fato, os senhores expuseram aqui. Os senhores expuseram exatamente qual é a tarefa das Forças Armadas. A fala da deputada Perpétua Almeida vai no mesmo sentido da fala do Daniel Souza, falando o seguinte, olha, não é atribuição das Forças Armadas fiscalizar, cuidar, gerenciar, ordenar o que deve ser feito em eleições. Não é a tarefa deles. Nesse sentido aqui, repito o que diz lá o Daniel Souza, com outras palavras, obviamente, né? Milico não dá pitaco. É claro que a gente pode pensar que essa arrogância dos militares, ou de uma parte dos militares, tem a ver também com um longo legado de ditadura no Brasil, de ditaduras, na verdade, né? De golpes de Estado. Então, sim, você tem uma cúpula militar que realmente pensa que são os donos do poder, aqueles que mandam, aqueles que determinam as coisas. E aí eu quero recomendar um artigo bem interessante, publicado pela Miriam Leitão, um artigo de ontem, que se chama Militares e o Uso do Medo aos Civis, que é uma coluna na qual ela escreve falando sobre uma entrevista que ela fez também para a Globo News, mas ela vai contando aqui sobre como o medo de um golpe de Estado, ele é muito mais importante, na verdade, ele é muito mais atemorizante do que o próprio golpe de Estado, né, em muitos sentidos, porque vai criando um clima de tensão permanente e um clima de sujeição nas pessoas. As pessoas têm medo, bem, pode acontecer qualquer coisa, então eu não vou forçar as tintas porque isso poderia levar a um golpe de Estado. Então é a intimidação pela ameaça, a intimidação pela possibilidade de haver uma ruptura. E aqui é importante que as instituições e a sociedade civil reajam a isso, né, e demonstrem que não estão com medo, que a classe política não está com medo e que não há chance disso acontecer. Ela cita aqui o Carlos Fico, que é um professor de história, que diz o seguinte, olha, eu temo que nas eleições haja manifestações de bolsonaristas radicalizados na hipótese de derrota do atual presidente e seja necessário chamar as polícias militares e elas façam corpo mole pela presença do bolsonarismo na PM. Isso seria por si próprio ruim, mas temo uma escalada.
Imagine que haja incapacidade de controle do tumulto e o presidente do STF tenha que solicitar um decreto de garantia de lei e ordem, e o presidente da República não baixe o decreto. Haveria um debate jurídico no meio de um tumulto. E ele prossegue. O que está acontecendo não é a politização das Forças Armadas, mas a partidarização que se manifesta em quem foi convidado para exercer cargo político na chefia das forças ou no Ministério da Defesa. Ninguém sabe o que significa o silêncio eloquente dos militares do serviço ativo. Eu tenho uma interpretação, baseada no tempo em que vivi na Marinha e nos amigos que ainda tenho, de que o silêncio significa que eles estão alinhados às suas funções constitucionais, o artigo 142 da Constituição. E aí a questão, qual é a leitura que os militares fazem do artigo 142, né? Porque aí fica aquela coisa do poder moderador, que as Forças Armadas teriam que garantir a ordem em caso de, sei lá, instabilidade política. E não é essa a função das Forças Armadas. Não é o que prevê o artigo 142. Mas simplesmente está vendo mais uma vez a queda de braço entre as instituições da República Brasileira e uma visão autoritária das Forças Armadas, de uma parte das Forças Armadas pelo menos, uma visão autoritária que pensa que as Forças Armadas estão acima dos demais poderes. E aí, só para concluir esse vídeo aqui, é importante ressaltar como é crucial essa divisão de poderes, né? Porque a democracia moderna, e na verdade sempre, né? Desde sempre, as democracias, elas têm como essência a dissolução de poder. Elas têm como essência de que ninguém seja muito mais poderoso do que o outro, de modo a distorcer o jogo político e impactar e influenciar e levar numa certa direção que privilegie certos grupos. Então, as instituições, a divisão, né? O sistema tripartite de executivo, legislativo e judiciário tem esse propósito, mas não apenas isso. Todas as demais instituições que estão subordinadas ou que fazem parte da República Brasileira, elas visam diluir esse poder, para que ninguém tenha poder demais sobre os outros. É claro que você tem figuras simbólicas mais importantes, né, que se destacam mais, como o presidente, por exemplo. O presidente é uma figura que aparece, que representa o país no exterior, que representa o país como essa força, né, que executa as coisas. Mas, por outro lado, essa diluição de poder ela é essencial para manter a estabilidade do sistema. Basta pensar na Grécia. A Grécia é um caso muito exemplar porque eles tinham coisas que não eram absurdas pra gente, se for pensar friamente, né? Se for pensar friamente, tinha, sabe, respostas que eles davam para isso que eram bastante questionáveis. Por exemplo, vamos supor que houvesse uma guerra, né? Os atenienses houvessem entrado em guerra contra outro povo, né? Outro povo grego, por exemplo, outro povo qualquer que seja. Vamos supor que um general se destacasse na guerra e voltasse para Atenas, e em Atenas ele fosse celebrado como um grande general, uma pessoa extraordinária, sabe? Alguém que merecesse mais atenção, mais respeito ou mais reverência do que os demais. O que os gregos faziam era ostracizar esse general. É sério, eles pegavam esse general e eles expulsavam da cidade, porque eles achavam que o poder que ele havia concentrado era demasiado e poderia desestabilizar a democracia ateniense. Então, sim, eles expulsavam algumas pessoas excepcionais, porque não cabia no modelo que eles previam. Um outro caso exemplar, né, já estava meio cagada a democracia, mas outro caso exemplar foi a morte de Sócrates. Um sujeito que incomodava, né, a sociedade, que estava lá fazendo perguntas, questionando, sabe, divagando e propondo respostas complicadas ou dúvidas complicadas para as pessoas, e aí ele é visto como uma ameaça à estabilidade da sociedade. E aí ele é morto, ele é executado pela democracia ateniense. Então, a gente tem que pensar que, claro, casos extremos, né? Casos extremos, não vamos usar como referência isso, mas casos extremos. Mas o modelo democrático, moderno, republicano, ele visa essa diluição do poder. Então, sim, de maneira nenhuma os milicos têm poder para determinar como devem ser eleições, determinar como vai ser apurada as urnas, determinar o que deve ser feito nesse sentido. Eles não têm esse poder. Milico não dá pitaco. Esse é o resumo do vídeo. Milico não dá pitaco. E eles não compreenderam esse papel. E aí cabe, na verdade, às instituições tentar, né, sujeitar as Forças Armadas, a Constituição e a estrutura republicana. Se vai conseguir, são outros 500, mas aí está a questão, né? O medo, né? O temor de controlar pela intimidação. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre essa proposta feita pelo Ministro da Defesa de uma eleição paralela, urnas de papel, com cédulas, para poder conferir os votos nas urnas eletrônicas. Para ser bem sincero, é uma proposta idiota isso. Mas o que vocês pensam aí no comentário e também sobre essa história de que milico não dá pitaco? Porque é assim, né? É assim que funciona. O que você pensa aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!